Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger e hoje estamos recebendo aí nosso convidado especial da nossa parceria InfectoCast e InfectoPads, o Fabrício Mota. E aí, Fabrício, tudo sob controle? E aí, tudo bem, Cridias? Tudo bem, pessoal? Bom, hoje a gente está aí para mais um episódio. O episódio dessa semana a gente vai falar sobre a sífilis congênita, que é um grande problema, né, Fabrício? Temos aumentado aí o número de casos. ah, nos últimos tempos, não é? Então, é um aumento assustador que a gente vem tendo nessas últimas 2 décadas. A gente teve um boom de notificações e casos a partir de 2015 para cá, assim, só aumentando, né? A gente tem uma taxa de incidência de quase 10 casos para 1.000 nascidos vivos no 2023, e ela tem se mantido, assim, com algumas. Nesses últimos 2 anos, a gente começou a ver alguns estados tentando controlar melhor, né, fazer diagnósticos mais precoces nas gestantes, e isso impacta muito, né, na morbimortalidade do recém-nascido, mas é algo assustador que a gente vem notando com relação a sífilis congênita. E acho que as infecções congênitas é um tópico muito interessante, né, porque ela é multiprofissional, ela acaba pegando o infectopediatra, o infectoadulto, o neonatologista, o pediatra, o médico de família, né? Quem trabalha com pré-natal, né? Eu sempre digo que a infecção congênita começa no pré-natal, né? E a gente precisa melhorar toda essa assistência de gestante para que a gente não tenha infecção, né, no bebê. Exato. E aí é justamente isso, né? A prevenção vai começar lá no pré-natal. Se a gente não faz um pré-natal bem. E sífilis, por incrível que pareça, o pessoal tem muita dificuldade, né? Na condição dos casos, na realização do diagnóstico, de saber se vai tratar, se não vai tratar. E na sífilis congênita a gente tem várias peculiaridades, né? Vários pontos, assim, mais específicos que eu acho que fica mais difícil ainda, o pessoal mais confunde. É essa a sua percepção também na prática? É verdade, né? A gente tem muitas dificuldades de entendimento dos testes, né? Quais são eles, o que eles detectam, como interpretar o segmento de tratamento. Eu acho que isso que é importante da gente rever com o pessoal. E trazendo alguns dados assim de vigilância, a gente ainda tem cerca de 30, 40% dos diagnósticos realizados no parto. Né? Isso é muito ruim em termos de manejo dos bebês, e no esquemas de tratamento materno, pelo menos metade a gente considera tratamento inadequado, né? Chegando a ter 25, 30% sem tratamento realizado. Então a gente vê o quanto é importante a gente melhorar essa assistência de perinatal para que a gente não tenha sífilis congênita. Exato, e a gente precisa ser muito incisivo, porque a sífilis pode trazer consequências aí bem importantes para essa criança, né? Verdade. A gente tem uma transmissão vertical, é uma doença que tem uma transmissão vertical muito alta, né? Então, é por isso que a gente nota que o manejo, muitas vezes, na dúvida, ele é pró-tratamento, porque a transmissão pode chegar até 80% dos casos, e a gente tem, é claro que ela depende do estágio materno de sífilis, né? A gente tem 30% de transmissão na sífilis primária, pode chegar a 60% na secundária, e claro, quando a gente está nas formas mais tardia, latente tardia, isso cai bastante. E também, sempre na gestação, envolve um pouco a transmissão com relação à idade gestacional e gravidade. A gente sabe que a transmissão ela acaba sendo mais comum também, mais próximo do nascimento, no segundo e terceiro trimestre. Então, isso é muito importante da gente perceber, né? Então, quanto diagnósticos de sífilis primárias, secundárias, têm que ser manejados de uma forma muito mais rápida, né, para a gente evitar essa transmissão. Exato. E aqui no InfectoCast a gente brinca que a CIFA, o treponema, é um case de sucesso na infectologia, né? Porque tá aí há muitos, milhares e milhares de anos e até hoje a gente não conseguiu erradicar, eliminar essa doença que ainda traz consequências aí importantes para muitas pessoas. E para a gente começar, eu acho, a aprofundar um pouco mais, explicar para o pessoal de casa
sobre as diferenças entre os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. Os testes não treponêmicos, eles são aqueles testes que eles vão aparecer por diluição. Então, aquelas diluições 1:2, 1:4, 1:8, e são testes que vão ser utilizados para a gente para fazer o monitoramento dessa doença e também o acompanhamento aí em relação aos critérios de cura, às quedas da diluição. Eu costumo brincar com meus alunos, o pessoal de casa entender a diluição, é que essas diluições, ela é como se você fosse fazer um suco em casa, né? Você pega um pacotinho de suco e coloca em 2 litros de água, é ok, o suco tá normal, né? Tá normal. Agora, se você pega um saquinho daquele e coloca em 32 litros de água, era para você não sentir o gosto do suco, né? Você colocou 32 litros de água e o suco faz 2. Mas se você, em 32 litros, você ainda sente o gosto do suco, você sente o gosto do suco, quer dizer que tudo ali está cheio do pó, né? Que no caso é o treponema. Então, as diluições, quanto maior a diluição, né, 1:32, 1:64, 1:128, maior a quantidade de treponema que a gente vai encontrar. Então, eu diluí aquela amostra em várias vezes, em várias concentrações, e mesmo assim eu encontrei o treponema. E diferente disso, os testes treponêmicos, que aí é que está a grande dificuldade do pessoal, porque existem vários. Dos testes não treponêmicos, a gente tem principalmente o VDRL e o RPR, e dos testes treponêmicos são testes específicos, né? Uma vez que você tem a sífilis, esse teste ele vai ficar aí como uma cicatriz imunológica para o resto da vida. Então, você não pode utilizar mais esse teste como sendo um teste para você fazer um monitoramento e acompanhamento como critério de cura, porque ele sempre vai vir positivo. E aí eu posso ter o ELISA, eu posso ter o próprio teste rápido, eu posso ter o FT-ABS, eu posso ter o TPH. Então, existem uma série de metodologias que o laboratório pode utilizar. Nesse caso, a gente também não recomenda que o médico especifique qual teste, né? Porque o laboratório tem a liberdade de poder escolher se ele faz VDRL, se ele faz LPR, se ele faz FTABS. Então, normalmente a gente pede sorologia para sífilis e o laboratório já automaticamente já sabe que precisa do teste treponêmico ou não treponêmico aí para a condução desse diagnóstico. Exatamente. Eu acho que é interessante a gente trazer dois aspectos, né? A gente tem uma orientação, né, em unidades básicas, a realização de teste rápido, né, para não perder aquele momento em que a gestante está ali, e isso ele é importante para a gente ter um alerta. Bom, teste treponêmico, teste rápido, que é um teste treponêmico positivo, a gente não pode sair desordenado, a gente precisa ter um segmento adequado a partir deste momento. Porque o que acontece? Se eu tenho uma gestante que nunca teve tratamento de sífilis, que não sabia que tinha sífilis e tem um teste treponêmico positivo, a gente está fazendo um diagnóstico. A gente vai avaliar que estágio ela está, mas ela tem diagnóstico. E se a gente vai iniciar um tratamento, é fundamental na gestante a gente ter o teste da diluição, seja ele o RPR ou o FDRL. Porque o que acontece muitas vezes? No posto, na unidade básica, o pessoal trata o teste rápido e a gente perde depois o segmento de resposta. E principalmente quando às vezes a parceria não é tratada, ou quando essa gestante não usa todas as doses adequadas para seu estágio, e às vezes fica aquela dúvida se o tratamento foi adequado ou não, e isso impacta depois no bebê em termos de investigação, e muitas vezes tem que internar esse bebê. Então, sempre recomendo que, a partir do teste rápido, essa gestante imediatamente tem que fazer o seu teste de diluição para a gente saber exatamente onde é que nós estamos.
E existe, como tu comentaste, né, não pedir o teste. Quando a gente faz para os laboratórios de coleta sanguínea, por nota técnica, eles já fazem uma rotina de iniciar pelo teste treponêmico, seja qual ele define, e se positivo, automaticamente ele já faz o teste VDRL ou RPR, e a gente já tem no mesmo teste toda nessa análise inicial. É importante a gente trazer esse ponto porque quem maneja na unidade de neonatologia, maternidades, esses casos, acaba atrapalhando muito quando o diagnóstico é feito somente com teste rápido e depois não há VDRL inicial para a gente saber para que lado vai. E aí muitos bebês a gente acaba investigando demais porque a gente não consegue entender o que é que aconteceu na gestação. Esse é um ponto fundamental hoje no manejo dessas gestantes. Exato. E isso é muito importante também, Fabrício, porque o pessoal os gestores, eles têm que criar um sistema que facilite para aquela gestante a realização. Então, às vezes, você está em município que a burocracia para você fazer uma penicilina é tão grande, né? Então, para você fazer o teste rápido está disponível, né? Mas para fazer o VDRL, para fazer o tratamento. Tem gente que ainda tem esse medo de fazer o tratamento na UBS. A rede ela não foi desenhada com a prioridade que essa grávida tem para fazer o tratamento e o diagnóstico correto. Então, eu acho que são dois pontos aí para a gente poder levantar, né? O tratamento, ele é prioridade sim, mas eu preciso de fazer o acompanhamento e eu preciso ter o valor de VDRL para eu poder acompanhar. Então, são dois pontos que as pessoas precisam ter bastante atenção e desenhar o sistema para que isso aconteça, né? Então, a grávida veio fazer, a gestante veio fazer a consulta na UBS, veio positivo, já marca, já agenda precocemente, já agenda o tratamento, já chama o parceiro, porque independente do teste do parceiro, a gente já trataria preemptivamente, né? Mas ele também vai fazer o teste depois. Então, é tudo ali organizado e orquestrado que a gente não vê isso na prática, né? Isso fica perdido porque o sistema ele está mal desenhado. Eu acho que a grande importância da infecção na gestante, a gente sempre lembrar que muito do tratamento da gestante foca na sua doença, é claro, né, sua doença infecciosa, mas a gente precisa fazer o melhor tratamento para prevenir infecção congênita. Então, vamos dizer, num pior cenário, em mundo real, em que aquela unidade básica só conseguiu o teste rápido e ela tem uma dificuldade logística de fazer essa gestante retornar toda hora, fazer um VDRL, até agendar no laboratório. Pelo menos essa gestante deveria receber esse tratamento. Nesse pior cenário que a gente vai atrasar a VDRL, que ela fizesse o tratamento com as 3 doses, né, as 7.200.000, 3 semanas consecutivas, e que se a sua parceria sexual também fizesse o tratamento da mesma forma. Porque se a gente não faz o VDRL e a gente trata essa gestante, às vezes, com dose única, a parceria não recebe tratamento e eles mantêm relações durante a gestação, a gente vai depois considerar isso um tratamento inadequado na gestação e acaba tendo que fazer toda uma investigação completa desse bebê, inclusive internando ele para fazer tratamento pela sífilis congênita possível que é classificado esse bebê, visto o tratamento materno inadequado. E o que a gente vê, o que acontece? A gente vê diagnóstico no teste rápido, não é feito o VDRL, a gestante às vezes faz 2 doses, parceria acaba não tratando, mantém relação, a gente não consegue acompanhar a resposta e aí depois acaba sendo o tratamento inadequado. Muitas vezes essa gestante tivesse um teste treponêmico positivo, ela faz o VDRL, ele veio não reagente, a sua parceria faz um teste não reagente, daqui a pouco no histórico ela fez algum tratamento que não recorda, né, e a gente tem uma prevalência de doença muito alta na população, muitas gestantes hoje vão ter teste rápido positivo porque elas já tiveram sífilis. É fundamental a gente ter essa análise nisso, porque a gente hoje acaba fazendo muito manejo de bebê, que acaba sendo um exagero pelo risco da transmissão, como a gente comentou que é alta, e por tratamentos inadequados na gestação. Exato. E aí a gente tem alguns casos, né? O primeiro deles, eu acho que é aquela gestante que está fazendo acompanhamento com, né, fez a sorologia de primeiro trimestre todas negativas e no terceiro trimestre vem aí com VDRL positivo. Esse caso a gente classifica ele como
uma sífilis latente precoce, ela não tem sintomas, e eu tenho um vínculo temporal de que isso aconteceu aí com menos de um ano, já que ela tem um exame do primeiro trimestre negativo, e agora no terceiro veio positivo. Então, uma dose da penicilina seria o ideal. No caso que a gestante, né, não tem esse vínculo temporal, né, ou já tem mais de um ano que você tem o teste dela negativo, ou que a gente não sabe definir se isso foi menos de um ano ou mais de um ano, a gente trataria como uma sífilis latente de duração indeterminada, que seriam as 3 doses da bezetacil. Né? Só para explicar, porque o pessoal acaba confundindo muito, né? E ainda tem aquele caso onde a gestante aparece com o teste treponêmico positivo e o VDRL negativo. Mas a gente também é obrigado a tratar como mesmo com VDRL negativo, porque a gente sabe que o teste treponêmico ele é muito específico, então em algum momento ela teve. Se ela nunca tratou, você vai ter que tratar novamente, né? Então, são coisas bem comuns que acontecem no dia a dia na condução desses casos e que causam uma confusão na cabeça de quem está lá na ponta. Eu esqueci Perfeito. alguma E sempre coisa? lembrando, né? Não, eu acho que o teste treponêmico, nesse último caso, só o treponêmico reagente sem VDRL, a gente sabe que o VDRL demora, às vezes, uns 30, 40 dias para positivar, né? Primeiramente, a gente vai ter, aí seria um caso, digamos, de uma sífilis primária, né? Bem recente. E o outro detalhe e que os laboratórios têm que estar muito atentos é com relação ao efeito prozona, né? Em Sim. que se eles não cuidarem e iniciar a teste de quantificação a partir de 1 para 8, 1 para 16, se a gente tem muito anticorpo ali, a gente acaba tendo uma saturação do teste e ele dá não reagente, né? Se a gente começar lá só no 1 para 2, 1 para 4. Então é importante, às vezes, esse detalhe, né? Mas geralmente os laboratórios de excelência, eles já fazem esse cuidado para evitar esse efeito, e aí a gente só vai ter o teste treponêmico e o VDRL vai parecer não reagente, mas na verdade ele tem um título extremamente elevado. Exato. E aí a gente também tem alguns casos desafiadores, né, Fabrício? De o que é infecção recente, o que é cicatriz sorológica, o que é reinfecção. Isso é um pouco também complicado para a gente conduzir, né? Isso é muito. Isso varia muito com relação ao estágio materno, né? Às vezes a repetição desse VDRL de segmento, né? A gente tratou ela e agora vai começar a acompanhar. A gente tem que. É importante essa classificação em se era uma sífilis recente, se era uma sífilis tardia, porque a gente sabe que quanto mais tardio é essa sífilis, a queda do VDRL ela é mais lenta. Né? Às vezes as pessoas ficam angustiadas que aquele VDRL caiu lá de 1 para 16 e agora veio só 1 para 8, mas se essa gestante tem uma sífilis tardia, essas duas diluições geralmente levam até um ano para a gente ter queda. Se é uma sífilis recente, isso geralmente ocorre até 6 meses. E a grande importância da repetição é muito mais para a gente não ver aumentos do que realmente uma queda rápida, né? Às vezes o pessoal na angústia ali, ansiosos, assim, não caiu, já retrata essa gestante e às vezes esse retratamento não é feito com as doses corretas, a parceria não é tratada e aí fica aquele tratamento inadequado. Então é muito importante esse monitoramento, principalmente para não ver aumento, e acompanhar a diluição conforme a queda da diluição conforme o estágio dessa gestante. Exato. E aí também esclarecer para o pessoal de casa que essa questão das duas diluições é porque é um teste que é um teste observador dependente, né? Quando o bioquímico está lá fazendo, ele vai fazer lá os pocinhos com as várias diluições, às vezes pode ter uma dificuldade dele saber se o de 1 para 32 é que está positivo, ou se ele vai marcar 1 para 16, mas isso pode acontecer para uma diluição. Para duas diluições, eu já sei que o poço do 1 para 64, ele realmente ele vai tá positivo. Então, esse é o ponto, né? Das pessoas entenderem por que são duas diluições que a gente sempre vai considerar. Porque uma diluição, você pode ter aí uma interferência do observador, mas eu sei que isso é impossível quando eu
coloco isso como um ponto de duas diluições. Que o Não, pessoal acaba fundamental, confundindo. fundamental esse apontamento, porque um critério para a gente retratar é o aumento de duas diluições ou mais, né? E às vezes as pessoas com o aumento de uma só já saem retratando. Calma, repete o teste, né? Conversa com o laboratório também para ver se houve alguma dúvida, né? Porque isso é fundamental, né? Precisa ter esse aumento das duas diluições para a gente não ter. E claro, sinais e sintomas clínicos persistentes, recorrentes, né? A não queda das duas diluições em 6 meses na sífilis recente ou em 12 meses para sífilis tardia, e sempre avaliar outras nessa falha, digamos assim, é sempre importante, né? Quem já tem mais experiência que eu em pacientes adultos, né? Mas lembrando de pacientes que possam ter daqui a pouco neurosífilis e precisar de punção lombar, pacientes imunossupressos, né? Em que às vezes a gente precisa investigar um pouco mais a fundo essa gestante. Exato. Então, não é raro da gente ver, né? Então, fez a dose correta, o paciente tem alguma outra, até mesmo o imunocompetente, ele pode evoluir com invasão do sistema nervoso central. E a penicilina benzatina, ela não vai ter uma penetração, não vai atravessar a barreira hematoencefálica. Então, é importante a gente lembrar que a persistência desses títulos ou o aumento desses títulos na vigência de um tratamento adequado, tratamento da parceria, a gente precisa de uma punção lombar aí para confirmação dessa doença, né, da neurosífilis. Perfeito. E Um ponto, Fabrício, acho que em relação. Sim. um ponto que faltou, talvez a gente sempre trazer aquela reforço, é com relação à parceria sexual, de que independente, ela vai sempre receber tratamento, mesmo que o seu teste, o seu VDRL, seu teste não treponêmico for não reagente, ela precisa receber um tratamento de uma dose, nesse caso, quando ela é não reagente, e quando ela é reagente, ela vai receber o número de doses de acordo com o estágio da sífilis dela. Mas, às vezes, a gente vê o pessoal, quando a parceria é não reagente, não indicar tratamento. É fundamental, porque se ela não receber o tratamento e o casal continuar tendo relações, mesmo depois do tratamento materno, vai ser considerado tratamento inadequado e o bebê precisa de investigação. E aqui cabe mais um ponto. Há um tempo atrás, o Ministério da Saúde considerou que, para notificação de sífilis congênita, se o único critério fosse a ausência de tratamento da parceria, não há necessidade de notificar o paciente. E aí se criou uma confusão e as pessoas nas maternidades começaram a não investigar os bebês. Não, o Ministério só orientou não notificar. O manejo do bebê continua sendo considerado tratamento inadequado e precisa daí fazer toda a investigação. Exato. E eles até questionam, Fabrício, de se houve uma flexibilização do Ministério em relação a esse ponto, né? De não levar tanto em consideração mais o tratamento da parceria ou não. Você também tem tido esses questionamentos? É um critério para notificação, em termos de manejo clínico, não mudou absolutamente nada. A Não. gente considera este bebê de risco, ele é a mãe é tratamento inadequado, porque não houve tratamento do parceiro, o bebê tem risco, ele vai ter que ser investigado completo, com toda a investigação laboratorial, e provavelmente vai merecer tratamento, digamos, preemptivo, né? Sim. Ah, Perfeito. E Fabrício, quanto mais precoce a infecção, pior para a criança? Então, quanto mais precoce a infecção, quanto mais estágios maternos mais precoces e idade gestacional mais precoce, a gente tem aqueles riscos, né, de natimorto, né, infecções mais graves. Quanto mais tardio, a gente tem uma tendência a ter recém-nascidos mais oligossintomáticos. Então, isso é muito importante ter esse cuidado, né? Em muitas infecções congênitas, né, muitas vezes quando é ao final, a gente pode ter infecção, mas a gente não vai ter sinais e sintomas, por isso é muito importante a investigação desses bebês e muitas vezes, em alguns casos, né, como no caso da sífilis, a gente vai ter que fazer o tratamento. É importante a gente revisar também, né, quando a gente está mais ou menos finalizando essa parte
da gestante é o que é considerado tratamento adequado para essa gestante, né? Que é fundamental, né? Que na verdade é o tratamento do binômio, né? Da gestante e também da parceria, né? O tratamento tem que ser com penicilina, né? Geralmente benzatina, não ser no caso de sistema nervoso que tem que ser utilizado cristalina. Se essa gestante tiver algum critério de que ela teve já uma anafilaxia, alguma contraindicação, ela precisa ser encaminhada com urgência para pré-natal de alto risco para fazer a dessensibilização, né? E tratar com penicilina. O esquema tem que ser, como a gente combinou, para o estágio clínico dessa gestante, então não precisa ser sempre três doses, né, os 7 milhões e 200, né, ela pode às vezes receber 2 milhões e 400 apenas. Respeitar o intervalo entre as doses, e antigamente a gente fixava em 7 dias, mas hoje entre 7 até 9 dias é considerado um intervalo correto, desde que ocorra resposta, né, laboratorial. A primeira dose tem que ter iniciado antes de 30 dias do parto. Antigamente teria que terminar todo o tratamento do estágio materno antes do parto, antes de 30 dias, mas agora apenas a primeira dose é fundamental que seja iniciada. Aqueles critérios de resposta ao tratamento e a parceria sexual tem que ter recebido o seu tratamento para o estágio clínico de sífilis. A gente atingindo isso, a gente consegue reduzir drasticamente a transmissão e a gente tem um bebê de menor risco, né? E eu gosto de classificar a sífilis congênita, porque o Ministério classifica a sífilis congênita quando não ocorre tratamento adequado materno, né? Exceto a parceria, daí ele não considera. Eu gosto de fazer a classificação, principalmente a classificação do CDC, que considera a sífilis congênita comprovada quando a criança tem sintomatologia, qualquer sintomatologia. Ou o VDRL no líquor, reagente, ou o VDRL da criança sérico é 4 vezes maior que o materno. Aí ele considera a sífilis comprovada, vai fazer a investigação e tratamento. A sífilis congênita possível é aquela sífilis congênita em que a mãe não realizou o tratamento adequado e o bebê é assintomático. A sífilis menos provável é aquela em que a mãe realizou o tratamento adequado e o bebê é assintomático. E tem a sífilis congênita improvável, que é aquela que a mãe teve diagnóstico antes da gestação e a gente só avaliou e viu que era cicatriz. Isso facilita muito porque a gente consegue entender o risco desse bebê baseado na sua sintomatologia, nos exames de líquor e VDRL e tratamento materno. Porque senão a gente fica muito naquele fluxo só se a mãe tratou adequado ou não tratou adequado. Eu acho muito mais... A gente consegue entender que o comprovado, essa criança já tem sífilis comprovada, a possível é risco, então a gente vai tratar, é preemptivo provavelmente, a menos provável o risco é muito baixo, tanto que a gente só vai fazer VDRL, e a improvável a gente já conseguiu classificar que foi antes da gestação, resposta adequada, não precisa se preocupar com esse bebê. Eu acho que foi muito mais claro na nossa cabeça do simplesmente dizer sífilis congênita, tratamento adequado, sífilis congênita, tratamento inadequado. Sim, com certeza. Muito bacana. Fabrício, e quando que a gente tem que internar a gestante? A gestante, aí tu me pega, mas assim, dentro da gestação a gente tem que ter os cuidados relacionados ao feto, né? Que a gente vai ter que avaliar principalmente essa gestante com um diagnóstico principalmente no primeiro trimestre, né? Tem risco maior de abortamento, malformações, então esse bebê, essa gestante vai fazer as suas ecografias e a gente vai ter que entender os riscos, por exemplo, de hidropsia fetal mais perto do segundo trimestre. Esse bebê às vezes pode ter já acometimento hepático. Então, quanto mais precoce, pior a infecção, né? Então, a gente tem que ter esses critérios de gravidade, às vezes ecografia, isso pode trazer consequências para a gestante, né? E principalmente quando a gente tem a necessidade de ter que fazer punção lombar, quando a gente avalia que tem um risco grande, não respondeu, o tratamento foi adequado, a gente tem algum sinal neurológico, a gente tem uma paciente imunossupressa que já tem indicação de fazer líquor na sua primeira análise, isso eu acho que é importante a gente frisar, né? Porque senão ela não vai responder com a penicilina benzatina de jeito algum. E na dessensibilização é fundamental que seja feito, né? A gente ainda vê alguns colegas prescreverem esquemas sem penicilina, porque a gestante tinha alergia documentada à penicilina e a gente não. A gente precisa fazer a dessensibilização, isso é importante que seja feita numa unidade de saúde para todo o acompanhamento, né?
Exato. E na maioria das vezes, essa alergia, né? As pessoas elas têm a interpretação muito errada da alergia, né? Do que é uma alergia, que eles consideram até a dor da penicilina como uma alergia, né? E então precisa colher bem a história, saber como que foi esse quadro alérgico, né? O que de fato aconteceu, porque a população em geral, né, tem uma concepção muito errada do que seria, e aí você consegue eliminar, assim, só com a anamnese bem feita, uns 95% das possíveis alergias aí que as pessoas têm, relatam a penicilina. Então é importante fazer essa anamnese. Fabrício, então a gente classificou esse recém-nascido, né? Na sífilis confirmada, na sífilis possível, na sífilis menos provável e na improvável. Quais exames eu vou solicitar no nascimento para essa criança? Então, quando a gente tem essa classificação, isso nos facilita muito, porque quando a gente tem os dois últimos cenários, em que é menos provável e improvável, sempre que tem a documentação de exame materno alterado na gestação, é recomendável fazer pelo menos a sorologia do bebê, né, a coleta do VDRL, e a gente sabe que nesses dois últimos cenários, a menos provável e improvável, risco praticamente baixo. E aí é suficiente para esse bebê. Na sífilis congênita possível, a gente vai ter que fazer a investigação completa nesse bebê. Então, a gente precisa solicitar hemogramas, enzimas hepáticas, coletar o VDRL sérico, realizar raio-x de ossos longos. A gente também tem que fazer a coleta do líquor, com a coleta líquor completo, com celularidade, proteínas, glicose e VDRL no líquor, porque todos esses resultados na sífilis congênita possível, ou seja, bebê assintomático, mãe tratada inadequadamente, a gente vai avaliar, conforme os exames, o tipo de tratamento que esse bebê necessita, né? Então, se a gente tem um bebê que a gente tem um VDRL reagente com líquor normal, VDRL no líquor não reagente, raio-x de ossos longos normais, a gente está autorizado a utilizar ou penicilina cristalina, né, se a unidade consegue manter esse bebê hospitalizado. Em alguns locais que tem uma boa esquema de ambulatorial, esse bebê pode até fazer o tratamento com penicilina procaína, né? Claro que não é tão simples, não é tão fácil, precisa ter musculatura nesse bebê para fazer, mas eu sei de alguns serviços que fazem isso com muito tranquilidade, né? Claro, desde que a gente afastou o acometimento do sistema nervoso. Se tiver sistema nervoso acometido, alterações licóricas sugestivas, proteína elevada, né? A proteína do recém-nascido, quem não está muito familiarizado se assusta, mas até 140 costuma ser normal. Então, para pensar em sífilis, normalmente próximo de 150 para cima, ou VDRL reagente, bom, aí a gente não está mais autorizado a usar procaína, ele vai ter que fazer os 10 dias de tratamento com penicilina cristalina. Então, são essas análises para esse tipo de bebê, e sempre lembrando que a gente não pode atrasar mais que 24 horas o tratamento deste bebê, porque se por algum motivo, por perda de acesso venoso, esse bebê ficar mais de 24 horas sem dose, ele precisa reiniciar todo o tratamento. Então, hoje em dia, né, são bebês que vão ficar com certeza mais de 7 dias de uso de medicação endovenoso, quando é penicilina cristalina. Existem vários hoje, o Minimedic, né, que é um grande recomendação de uso de acessos venosos em crianças, ele, por exemplo, já te autoriza a utilizar, por exemplo, um acesso como um PIC, para que esse bebê tenha um acesso seguro, né, por todo esse período, para que não tenha aquela dificuldade de coleta, né, de perda do acesso venoso, e aí não conseguir, e geralmente isso não vai acontecer nos primeiros dias, vai acontecer lá pelo 7º, 8º dia. Então, isso é muito importante, ter essa segurança de que a gente vai conseguir fazer todo esse tratamento. Quando a gente tem um bebê com sífilis comprovada, a gente tem um bebê que já tem sintomatologia, VDRL no líquor positivo, a gente tem ele com um VD 4 vezes maior que o materno, é importante a gente também olhar o raio-x de tórax, né, para ver aquela pneumonia típica da sífilis, a avaliação oftalmológica, quando tem principalmente acometimento cerebral, né, isso é importante fazer essa avaliação
mais ampla, né? Claro, com aquele exame físico minucioso para ver alterações como hepatosplenomegalia, algumas linfonodomegalias, aquelas alterações que podem estar presentes nesse recém-nascido. Perfeito. Ah, e aí, lembrar que a formulação da penicilina cristalina, né, ela é sódica ou potássica. Então, por isso que é uma medicação muito vesicante, assim, a pessoa acaba perdendo o acesso, né? Então, a indicação é mesmo tentar passar aí um pique para não perder esse acesso, senão você tem que ficar funcionando a todo momento. E na neonatal, vocês costumam fazer isso em bomba de infusão em 24 horas, Fabrício? Ou não? Ou A como que gente, você escolhe? a gente, a gente consegue, usa alguns casos acesso periférico, em alguns casos a gente consegue instalar a PIC e aí faz o uso da penicilina cristalina, conforme a posologia, né, geralmente nos primeiros 7 dias a cada 12 horas, a partir do 8º dia de vida, a partir ele passa a ser de 8 em 8, né, do 7º para o 8º, e sempre lembrar que não é tempo de tratamento, né, são dias de vida, porque é ali que muda a parte de clearance da criança e por isso que muda o metabolismo da droga, né? E não tem a ver com o tempo do tratamento. Às vezes, por algum motivo, a criança começa o tratamento no 2º dia de vida, tem que lembrar que entre 7º e 8º é que muda a dose, não no 7º, 8º dia de tratamento, que às vezes a gente vê isso acontecer. E a gente consegue usar com sucesso, assim. Eu ainda fico achando que às vezes em alguns momentos a gente conseguiria utilizar a procaína, mas aí precisa toda uma logística, né? Em alguns locais que tem hospital dia ou que tem uma unidade básica vinculada, consegue ter isso, até para deshospitalizar esses bebês que são de baixo risco, que não têm sistema nervoso acometido, a gente conseguiria fazer esse tratamento, não precisaria pegar acesso venoso, às vezes a unidade neonatal tá lotada e tu precisa um bebê que talvez não precisasse ficar nessa unidade. Perfeito. E Fabrício, quando que eu considero os critérios de alta? Como que eu faço esse segmento aí com essa criança? A gente costuma fazer os 10 dias de tratamento e a gente, nesses bebês que não tem sintomatologia, a gente não é o comprovada, eles acabam recebendo alta após os 10 dias de tratamento e a gente faz a primeira revisão deles com 30 dias de vida, quando a gente faz o primeiro exame de avaliação, né? O primeiro sorologia VDRL para ir acompanhando a resposta terapêutica deste bebê. E aí tem bem protocolar, né? Quando a gente pega o PCDT de transmissão vertical, que é super completo, né? Recente, a gente tem lá HIV, sífilis, a gente tem as hepatites, é muito completo. Ali tem bem protocolar as consultas quando devem ser realizadas e quando devem ser realizados os testes, né? Então a gente vai acompanhando protocolarmente o VDRL com o objetivo de acompanhar até ter 2 exames não reagentes. Porque, do contrário do adulto, né, ou da doença horizontal, a doença vertical, esse bebê não vai ficar com VDRL reagente mais, não vai ter uma cicatriz de VDRL. A gente vai conseguir ter uma negatividade desse teste e a gente precisa ter 2 não reagentes. E a gente tem que interpretar esses testes, né? Porque se eu tenho um bebê que não precisou fazer tratamento, um bebê que ele era uma sífilis congênita menos provável, realizou VDRL, era 1 para 4, o da mãe era 1 para 4, tratamento adequado, né, porque era sífilis menos provável, eu vou repetindo esses VDRLs e tenho 2 não reagentes, eu tenho certeza que essa criança não teve sífilis, porque a mãe tratou adequado, o bebê era sintomático, ele não recebeu nenhum tratamento e os seus VDRLs negativaram, eu tenho 2 separados, né, com a data correta, eles só negativaram porque ele não tinha sífilis, porque ele não recebeu o tratamento. Esse é o caso mais simples, né? Na sífilis possível, em que eu faço uma avaliação, o líquor era normal, a criança tinha um VDRL igual da mãe, mas não era maior que 4 vezes, eu tratei com 10 dias de penicilina e vou acompanhando. O que eu tenho de interpretação? Se os VDRLs ficaram não reagentes, eu tenho 2 interpretações. Ou essa criança tinha sífilis e eu tratei precocemente e respondeu super bem, ou essa criança não teve sífilis e esses VDRLs iam negativar sozinhos, mas eu tratei.
Então, eu não tenho como diferenciar, né? Mas a gente sabe que o prognóstico dessa criança é excelente. É claro que o próprio PCDT fala, poderia se realizar um teste treponêmico com 18 meses de vida, se reagente confirmaria uma sífilis congênita tratada, adequada, com resposta. Se não reagente, não descartaria, porque a gente sabe que às vezes essas crianças que não são sintomáticas, que foram tratadas super precocemente, começa o tratamento no primeiro dia de vida, podem não produzir o teste treponêmico por si só depois. Então, não descartaria sífilis. Então, até ele não é uma obrigatoriedade de hoje realizar esse teste nesses cenários, né? Mas a gente sabe que o prognóstico é melhor. Na comprovada, a gente sabe que a criança tem a comprovação, ela respondeu, beleza, o VDRL ficou 2 não reagentes, mas é importante a gente acompanhar essa criança, fazer os segmentos conforme os seus órgãos-alvos, né, como neurológico, musculoesquelético, odontológico, né, ao longo desses próximos anos dessa criança. Perfeito. E a gente conseguiu reduzir bastante, né, essas complicações. Hoje em dia, mais aquelas fotos de livro, né? De uma maneira geral, em algum momento tem conseguido aí, ou ainda aparece aqueles achados clássicos, né, da sífilis congênita. A gente ainda esporadicamente vê algum caso que é sintomático ao nascimento, né, que é uma sífilis comprovada, que nasce com hepatite, com aumento de bilirrubinas, com hepatosplenomegalia, alterações mucocutâneas, assim, a gente vê esporadicamente alguns casos que são mais devastadores, são mais complexos de manejar, mas é muito mais raro, né? A gente tem um limiar baixo para tratar o bebê hoje quando ele nasce, né? Eu tenho certeza que a gente trata muito mais bebês do que eles precisariam, às vezes pela dificuldade de ter a certeza se o tratamento materno foi ou não adequado. Então isso previne muita complicação, né? Então a gente tem muito menos hoje sífilis congênita comprovada. Faz tempo que eu não vejo aquele caso que escapou, né, um diagnóstico mais tardio, uma criança de 2, 3 meses, que vem com lesões cutâneas, às vezes numa consulta de revisão, e aí foi um caso que escapou. Isso é muito difícil. Essas mudanças de manejo do Ministério, essa necessidade de um teste ao parto, né? Não tem hoje HIV, sífilis, é feito o teste ao nascimento, né? Então, se a gestante não fez o pré-natal, ali vai ter um teste e aí esse bebê vai receber tratamento. Isso previne muita coisa, né, em termos de complicações. Aquilo é livro, né? Hoje, né? Tibin Sabre, essas alterações que a gente hoje acaba não conhecendo mais. Sim. E Fabrício, você costuma pegar crianças maiores, assim, e aí tem o teste com o treponêmico positivo, né? A gente investiga a questão de abuso sexual, alguma coisa, mas que esse teste treponêmico, muitas vezes a família não sabe se teve sífilis congênita ou não, como que foi feito isso? Sempre quando a gente for fazer alguma investigação, né, de alguma doença infecciosa na criança maior, né, estamos falando em doença horizontal, a gente tem que lembrar que na criança, quando a gente fizer um teste treponêmico, ele vier reagente e for uma doença de aquisição por abuso, a gente vai ter o VDRL que vai nos dar um norte. Uma grande importância que a gente tem que trazer é que nem todo diagnóstico de sífilis em criança maior é abuso, né? A gente tem muitas puérperas ou mães ou pais que têm, às vezes, fazem o seu diagnóstico por uma sífilis secundária, né? E essa criança brincou, ficou no colo do pai, da mãe, e a gente sabe que podem ter, às vezes, transmissão por essa tipo de manifestação. Tanto que a gente sempre recomenda, né, o residente, o nosso colega que vai examinar um recém-nascido, em que esse renascido ele tem lesões, alguma coisa, a gente tem que se suspeitar que isso pode ser já manifestação de sífilis e ele precisa fazer precaução de contato, né, utilizar luva para examinar esse bebê, até pelo menos ele completar 24 horas de penicilina, porque essas lesões são transmissíveis, né? Então, a gente já teve um que outro caso de transmissão
por contato mesmo, né, dessa criança. Pega um lactente e a mãe vai adquirir sífilis durante a amamentação, um contato intenso, né, diário, né, pele com pele, acaba tendo transmissão. Então tem que ter um cuidado sempre nessa investigação. Mas é difícil a gente ter só o treponêmico sem o VDRL, né? A criança acaba produzindo, né, não tem tratamento algum, né? Mas quando a gente pega bebês em que a gente tem um bebê lá, por algum motivo foi feito, às vezes faz um diagnóstico de uma doença imunológica, reumato, e acaba fazendo aquele tudograma sorológico e vem um teste treponêmico reagente, é importante avaliar a gestação, ver se a mãe não teve sífilis, se já não foi tratada, antes de a gente fazer um alarde com relação. Mas sempre é importante ter esse feeling para a investigação de abuso também e outras doenças, né, contagiosas, como HIV, ou doenças ou até avaliação de transfusão que essa criança possa ter recebido, todas as doenças, né, que são transmissíveis, né, por ato sexual ou por transmissão sanguínea. Beleza. O Fabrício, e quando que a gente considera a falha terapêutica? Tem alguns critérios que são, acho que são maleáveis, né? Esse bebê precisa ficar acompanhando o VDRL, é uma orientação que esse VDRL deva negativar até 6 meses. Se esse VDRL não negativou até 6 meses, se recomenda que esse bebê precisa ser reinvestigado completo, né? Internar, coletar líquor, coletar todos os exames, hemograma, enzima hepática, fazer raio-x de ossos longos e provavelmente merece um retratamento, né? Se ele foi classificado corretamente, não tinha recebido o tratamento, ele vai retratar. Ou se ele não tinha recebido o tratamento e os VDRLs não negativaram com 6 meses, ou se ele começa a subir, são critérios que esse bebê precisa reinvestigar e retratar. A única nuance que a gente precisa colocar é que, assim, é cada vez menos comum, mas às vezes quando a gente pega bebês que já têm um diagnóstico com um VDRL ao nascimento elevadíssimos, né? Já tive bebês com 1 para 256, né? Esses bebês 516, às vezes eles tratam corretamente, a gente sabe que tratou, conseguiu fazer, não perdeu acesso. Às vezes a queda é um pouquinho mais lenta. Então, às vezes, assim, não negativou com 6 meses, mas ali está 1 para 1, a queda foi muito exuberante, dá para ter um critério um pouco mais ponderado para esses bebês. E uma outra coisa que é importante, que modificou recentemente, é que antigamente, quando a gente tinha neurosífilis, era recomendado fazer um líquor de controle aos 6 meses, até o VDRL no líquor ele ter negativação, né? Mas hoje, se o bebê responder e ele tiver a negativação do seu VDRL sérico, não há necessidade de repetir o líquor com 6 meses. Então, isso é uma coisa que, antigamente, neurosífilis, 6 meses tinha líquor. Agora não, se ele tratou corretamente e respondeu com VDRL não reagente com 6 meses, não tem indicação de fazer esse líquor de controle. Perfeito. Ficou faltando mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que nós conseguimos revisar bem, assim, eu acho que se a gente fosse fazer uma revisão de tudo, eu acho que é fundamental a gente tratar a gestante e a sua parceira corretamente, ter acompanhamento da resposta, avaliar bem os critérios de falha para a gente não retratar sem necessidade, porque isso vai fazer com que o pediatra entenda, quando atender o bebê ao nascimento, que, opa, retratou, então foi considerado uma falha, e aí não retratar corretamente vai ser considerado tratamento inadequado. A parceria tem que receber tratamento correto para a sua fase, mas é importante que mesmo se não reagente, tem que receber tratamento, a gente ainda não vê. Sempre tratamento para gestante precisa ser penicilina, né? E classificar o bebê conforme os critérios, principalmente do CDC, para que a gente avalie o quanto a gente precisa só coletar VDRL sérico ou fazer toda a investigação completa e aí sim fazer o tratamento nesses bebês, né? Esse acho que é o grande resumo, é o principal, é o manejo da gestação, né? Quanto mais correto a gente fizer na gestação, menos necessidade de investigação completa dos bebês, menos tratamentos a gente precisa fazer, menos sífilis congênita a gente vai ter. Sim, bacana.
Bom, agradeço novamente, mas a gente vai colocar esses critérios, nós vamos fazer alguns posts aí, confiram o nosso Instagram, que a gente vamos esmiuçar isso um pouco melhor para vocês entenderem. São muitos critérios, né? Às vezes fica só falando, fica difícil para o pessoal de casa poder assimilar isso tudo. Mas fiquem ligados aí no InfectoCast, no InfectoPads, que todo mês um episódio dessa parceria e muita novidade vem por aí. Obrigado, Fabrício. Um abração aí. Um Tchau, abração tchau. aí. Tchau, tchau.